Gente, o nosso objetivo hoje aqui é fazer uma palestra meio informal, né, um bate-papo, falar de algumas coisas interessantes e sempre, né, como é da característica do workshop, trazendo um pouquinho para o lado profissional, né, pensando em desenvolver, pensando em empreender, esse tipo de coisa, tá? Nós vamos ver que conteúdos básicos do curso, como geometria analítica, tem grande relevância, né, para diversas aplicações, para o desenvolvimento de diversas tecnologias. Hoje a gente vai falar de um problema específico, né, que seria a detecção de um tipo apenas de arritmia cardíaca. Tá? A gente tem vários tipos de arritmia cardíaca e a gente vai falar de apenas um tipo e de uma das diversas maneiras que tem de você tratar esse problema, né? Um problema de saúde e que a gente pode tratar de forma computacional, né? Alguém poderia me dizer, né? Alguém sabe o que seria uma arritmia cardíaca? Um coração acelerado? Uma oscilação nos batimentos cardíacos? É por aí, pessoal. Uma arritmia é um descontrole, um descompasso no ritmo cardíaco, né? Ou seja, no ritmo com que o coração bate. E alguém poderia me dizer qual que é a gravidade disso? O que isso pode causar nas pessoas? Né? Se é relevante ou não? Investigar se uma pessoa sofre ou não de arritmias cardíacas? Exato, né? Eu acho que esse problema é o mais comum, né? O infarto. Quantas pessoas que a gente já ouviu falar que, de repente, simplesmente sofreu uma parada cardíaca, né? O que a gente não sabe é que talvez essa pessoa já vinha sofrendo de algum tipo de arritmia cardíaca, né? Só que muitas arritmias elas não produzem um sintoma aparente. Então, talvez um indivíduo ele está com algum problema e não sabe. E como ele não sente nada, ele não procura um médico, né? Então, nesse sentido, a gente já pode pensar em a gente que é da computação, né? Já pode pensar em diversas aplicações, né? Aparelhos que possam, de alguma forma, monitorar essa frequência cardíaca. Nós já temos, pessoal, vocês poderiam me dizer se a gente já tem hoje algum aplicativo, algum aparelho, alguma coisa que monitora a frequência cardíaca? Os relógios inteligentes, né? Eles monitoram os batimentos, né? O que mais? Aplicativo de celular, né? Muitos têm um sensorzinho que você põe o dedo aqui atrás, espera um pouquinho e ele te dá, né, qual que é a frequência cardíaca, né? Qual a taxa de batimentos por minuto que está seu coração. Certo. Mas isso é o suficiente para me identificar uma arritmia cardíaca? O que a gente tem hoje são aplicações que os aplicativos mostram a taxa de batimentos por segundo instantânea. Mas ele não cria uma memória para analisar como que esses batimentos estão variando e se isso pode descaracterizar uma doença. Então aí que está, nesse nicho que está os desenvolvimentos futuros e aonde vocês futuramente, né, como cientistas da computação, poderão, quem sabe, desenvolver, empreender, né, nesse ramo, tá? Certo, pessoal. Tópicos abordados de hoje. Como a maioria não me conhece, vou falar um pouquinho quem sou eu, tá? Vamos entender de forma bem superficial como que funciona o coração, para a gente poder entender como que surgem as arritmias, tá? Depois a gente vai analisar um método, né, que a gente trabalhou e desenvolveu para esse tipo de problema, tá? Então, um método desenvolvido por uma equipe, né? Tem docente aqui do curso de computação, tem docentes de outras universidades também, tá? Vamos falar um pouquinho dos resultados que a gente conseguiu e mostrar, né, a título de ilustração, um pouquinho do código, né? Eu acho que essa também é uma das propostas do workshop, mostrar um pouquinho de prática, né, um pouquinho do código. Não vai dar para executar porque demoraria, tá? Então leva-se um tempo. Então a gente vai só mostrar de maneira geral, ilustrar como é que seria um código, para vocês verem que não tem nada de coisa de outro mundo, tá?
qualquer pessoa com conhecimentos básicos de programação, conhecimentos básicos para intermediário de machine learning, tá? E conhecimentos básicos de matemática conseguiria desenvolver uma aplicação dessa, tá? Certo, pessoal? Então, eu sou da matemática, tá? Fiz licenciatura em matemática, trabalho as disciplinas principalmente de matemática aqui no curso, tá? Fiz mestrado e doutorado em engenharia elétrica, então por isso que eu tenho esse pé na computação. Então, às vezes, você vai me ver trabalhando processamento de imagem aqui no curso, né? Que é uma disciplina que eu tenho afinidade também devido à minha área de pesquisa, tá? Costumo trabalhar com fundamentos de matemática elementar, cálculo 1, cálculo 2, teoria dos grafos, processamento de imagem, tá? Antes do professor Lucas, eu estava na coordenação do curso, então já tive essa experiência também. Atuo no grupo de pesquisa Pixel, né, que vocês devem ter ouvido falar, né, e muitos, talvez até tenhamos algum aluno aqui do Pixel, né? E atualmente também estou atuando como diretor de gestão de planejamento na reitoria da Unemat, tá? Trabalho principalmente com processamento de voz, imagem, ECG, né? Qualquer tipo de aplicação de machine learning que envolva processamento de sinais, a gente trabalha. Tanto na parte mais matemática da coisa, quanto na parte mais aplicada, né? Usando os algoritmos de machine learning. Certo, pessoal? Então, tá aqui uma coisa que a gente quase não vê num curso de computação, né? Eu usei a palavra quase porque vocês estão vendo agora e vocês estão num curso de computação. Esse daqui é um esquema do coração, né? Então aqui nós temos um coração humano. E o que é interessante a gente notar nesse e no próximo slide? Qual que é o funcionamento básico do coração para a gente depois poder pensar em como que a gente monitora esse coração, tá? Então aqui, pessoal, deixa eu ver se eu pego aqui um apontador a laser. Então aqui nós temos um pedaço do coração, um trecho dele, né, segmentos dele na cor azul e segmentos na cor vermelha, tá? Então, na cor azul, pessoal, representa o sangue que está com baixa concentração de oxigênio, tá? E ele precisa ser oxigenado. E aonde que ele é oxigenado? No pulmão, né? Então, a grosso modo, o que o coração faz? Ele faz o sangue circular, trazendo esse sangue que está com baixo teor de oxigênio, levando até o pulmão e fazendo esse rodízio, né? Esse círculo, certo? Então aqui nós temos a veia cava, tá? Ela traz o sangue que está com baixa concentração de oxigênio da parte superior do corpo, tá? Traz para baixo. Aqui nós temos aqui embaixo, né, uma outra veia que traz o sangue que está com baixo teor de oxigênio da parte inferior do corpo. Esse sangue ele é armazenado aqui no átrio direito, é esquerdo nosso, mas do ponto de vista do coração, tá? É o átrio direito aqui, certo? Por um impulso elétrico, que a gente vai ver no próximo slide como que ele é formado, né? Por um impulso elétrico, o coração contrai, tá? Pressiona o sangue aqui, abre essa válvula e o sangue desce para o ventrículo direito, certo? Daqui ele é bombeado por essa veia aqui, que se chama artéria pulmonar. O nome já indica, né? Então, daqui dessa seção do coração, ele é bombeado para o pulmão. Ele vai passar pelo pulmão, vai receber uma concentração de oxigênio e vai voltar para o coração, certo? Aqui nós temos a veia pulmonar, tá? Então, ele vai voltar para o coração, vai vir aqui no ventrículo esquerdo e será bombeado pela veia aorta e vai para todo o corpo, tá? Então, a função, a grosso modo, né, uma das principais funções do coração é bombear o sangue, fazendo esse rodízio, tentando oxigenar nosso sangue, certo? Ok, falando um pouquinho sobre estatística, pessoal. Esse dado aqui, ele chama a atenção, tá? No mundo, nós temos mais de 17 milhões de pessoas que morrem por ano vítimas de doenças cardiovasculares. O que seria cardiovasculares? São doenças ligadas ao mau funcionamento do coração, né? Pode ser por uma doença ou pode ser alguma coisa provocada, né? Já a gente vai falar um pouquinho do café, né? E eu sei que vocês já vão ficar preocupados, porque cientista da computação sem café é complicado, né? Então, é muita gente, pessoal, que morre por ano, né, com esse tipo de problema, tá?
São dados da OMS. E no Brasil, pessoal, isso chega a 360 mil casos anuais. Tá? Bom, e aí a nossa questão é essa, né? Aqui está nesse slide. Onde entra o nosso papel? Né? De que forma a gente pode contribuir, né? Contribuir com uma questão de saúde pública e, ao mesmo tempo, trabalhar, atuar profissionalmente. Né? Certo. Bom, aqui eu coloquei, pessoal, 4 exemplos de como um cientista da computação, ou como um engenheiro, ou um matemático, poderia atuar. Tá? E eu destaquei em cores, né, as palavras-chave: pesquisa, desenvolvimento, né, empreendedorismo e criação, que está ligado ao empreendedorismo. Né? Então, o cientista da computação ele pode realizar pesquisas, trabalhar na área de pesquisa. É isso que a gente faz na universidade, principalmente, né, num programa de doutorado, né, numa iniciação científica, num TCC. A gente trabalha mais de forma teórica. Então, aqui a gente pode desenvolver softwares que simulam, né, a identificação de arritmias cardíacas. Então, a gente pode fazer uma simulação, desenvolver métodos que tentam melhorar o que a gente já tem de tecnologia, de algoritmos, de métodos. Tá? Podemos desenvolver novos softwares e aplicativos, né? Já do ponto de vista mais comercial um pouco. Posso desenvolver um aplicativo, né, inovador para celular, para relógio inteligente, enfim. Tá? Podemos empreender com isso. Né? Então você pode pensar, né, em algum problema relativo ao monitoramento dos batimentos cardíacos, por exemplo. Né? Como eu disse lá no início, nós temos muitos aparelhos que diz qual é a taxa instantânea que o seu coração está batendo. Ele está a 60 batimentos por minuto, está normal. Né? Mas é feito um monitoramento no eixo temporal para saber como que isso está oscilando. Né? Talvez é uma deixa para a gente pensar nisso. Tá? Pessoal, olha só, vocês deram um exemplo e eu trouxe aqui. Né? Smartwatch, né? Não está caro, está fácil para ter um aparelho desse. Né? Esse segundo aparelho aqui, ele é um oxímetro. Tá? Ele é muito utilizado também, de baixo custo. Né? Ele consegue medir a oxigenação no sangue, né? A frequência cardíaca, né? Instantânea. E aqui eu achei essa matéria que ela é bem chamativa. Né? Não sei se concretizou isso. Tá? Aqui diz que o Google ele está lançando, né, a medição de batimentos cardíacos pela câmera do celular. Eu aposto que ninguém tinha pensado nisso. Né? Então, pela câmera, né, é difícil de se imaginar. Então, isso é uma inovação. Né? Alguém pensou fora da casinha e para a Google estar investindo é porque realmente tem futuro. Né? Certo. O que tem em comum todos esses dispositivos? Nenhum deles diz se a pessoa está com alguma doença do coração ou com alguma arritmia cardíaca. Né? Só lembrando que algumas doenças são fatores geradores para arritmia cardíaca. Tá? Então, você identificar qual que é a arritmia pode levar à identificação da doença ou do que está gerando. Certo. E como que os médicos fazem isso? Né? Quando a gente vai fazer algum exame do coração, a gente vai lá, né? E lá a gente senta lá com o médico, ele coloca os eletrodos e você faz um exame. Qual que é o nome desse exame? Um eletrocardiograma. Né? Então, como que é feito esse eletrocardiograma, pessoal? O que ele captura? Alguém saberia me dizer, antes de eu pôr a animação aqui? O que o eletrocardiograma captura? A frequência cardíaca. Como que ele faz isso? É o que esse vídeo aqui vai mostrar pra gente. Uma animação. Tá? Pessoal, está rodando. Tá? Então, nós temos aqui o coração. Tá? Nós temos aqui o nódulo sinoatrial. Esse grãozinho de ervilha está aqui. Tá? Deixa eu pegar o laser. Esse grão... ele não mostra aqui em cima. Mas esse grãozinho de ervilha que está aqui é esse cara que é responsável por gerar um sinal elétrico, um impulso elétrico. Tá? Esse sinal elétrico, esse impulso elétrico é o que vai fazer o coração contrair. Certo? Então, quem dita o ritmo do coração
é esse grãozinho de ervilha que está aqui na imagem, né? Então esse cara vai gerar esse sinal, que ele vai esse sinal se propaga pelo coração, fazendo o coração bater, tá? Então o que o eletrocardiograma faz? Captura esse sinal elétrico, né? Então aqueles sensores que é colocado no corpo humano é para capturar esse sinalzinho elétrico aqui, tá? Deixa eu avançar aqui. E aí, pessoal, esse sinal, né, que está captado são os impulsos elétricos no decorrer do tempo, tá? Então, esses eletrodos captam esse sinal, leva isso daí para um software que produz a visualização, tá? É isso que acontece, ok? Então, aqui nós temos a forma, né, a forma característica de uma batida do coração, tá? Aqui nós temos o que a gente chama de complexo QRS, tá? Esse ponto aqui é o ponto Q, né? Na verdade aqui é um ciclo cardíaco inteiro, tá? Mas o que a gente normalmente utiliza nos algoritmos é o QRS, tá? Ele inicia aqui nesse ponto inferior, esse ponto mínimo local. Temos o máximo global aqui nesse caso, né? Que é o pico R. E temos um outro mínimo local aqui que é o S, tá? Então essa é a característica, né, de uma batida do coração quando a gente olha o eletrocardiograma, tá? Certo? Então, pessoal, como se caracteriza uma arritmia? É pela batida descompassada e pela falta de ritmo do coração, certo? Então, por definição, toda condição que altere a produção de impulsos nervosos ou a condução deles, né, é um tipo de arritmia, tá? Causas principais. Então, o que leva uma pessoa a ter esse problema? Tabagismo, sedentarismo, obesidade, tá? Durante a apneia do sono. A apneia do sono é um problema que gera isso. Tem vários distúrbios aqui, diabetes, e deixei um em vermelho aqui, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Que é o consumo excessivo de cafeína, certo? E como que essa arritmia é classificada? De acordo com a origem. Então, se o problema tem origem num ventrículo, né? Então, o nome dessa arritmia é baseado de acordo com a origem, tá? Sobre o café, pessoal, a gente nem precisa dizer muito, né? Então, o próprio símbolo da linguagem de programação Java já lembra uma xícara de café bem quentinho, né? Quem gosta de Java aí? Lucas, Darley, Juvenal. Alguém gosta de Java aí, pessoal, dos alunos? Ainda não conheceram, né? Certo. Bom, não podia deixar de não trazer a canequinha do Python, né? Que é o que a gente está trabalhando ultimamente. E aí, pessoal, é café científico, é café, negócios com café, é tudo que você imaginar misturado com café, né? Então, a gente gosta muito, a gente tem alunos, inclusive, não sei se já temos ainda, mas a gente tinha alunos que trazia garrafa de café para aula, né? Não sei se quem lembra do Fernando, né? O Fernando vinha com a garrafa de café. Normalmente eles aprendem com os professores. O Lucas também gosta de trazer garrafa de café para a Unemate. Enfim, voltando ao assunto, pessoal, é esse exame aqui, né, que o médico vai olhar, tá? Então aqui nós temos, na primeira, deixa eu pegar o laser novamente. Nessa primeira imagem aqui, pessoal, nós temos um ECG de uma pessoa normal. Normal que eu digo sem nenhum tipo de problema, tá? E uma pessoa jovem, de 24 anos. Observa como que o ciclo cardíaco aqui está bem formado, né? O complexo QRS aqui é identificado facilmente, tá? Então, essa pessoa aqui, ela tem a saúde em dia, tá? Nessa segunda imagem, nós já temos uma pessoa com um tipo de arritmia cardíaca, tá? Uma pessoa já idosa. Então, observa como que é gerado, né, deformações no ciclo cardíaco, no sinal do ECG, tá? As distorções aqui estão bem aparentes, né? Qualquer um a olho nu já vê que está muito diferente do que é considerado normal. Porém, nós temos um outro indivíduo aqui com hipertensão arterial, que a gente observa que não está tão feio assim o sinal de ECG dele, né? Onde eu quero chegar com isso? Que nem sempre a visualização e identificação do problema é simples,
né? Os médicos eles possuem um olho bem treinado, né? Uma técnica para identificar. Né? E mesmo assim, para eles, alguns tipos de arritmias são difíceis de serem identificados. Tá? Isso reforça a ideia do desenvolvimento de uma aplicação, né, de computação. Tá? E aqui eu tenho, por último, né, um tipo de arritmia, né, que neste caso é a contração ventricular prematura, é o tipo de arritmia que a gente está interessado aqui nesse trabalho, nessa apresentação. Tá? A gente observa que ela causa uma deformação grande do complexo QRS, além de atrasar ou antecipar as batidas. Tá? Então a gente observa que o intervalo dessas duas batidas é um intervalo grande e de repente aqui é um intervalo curto. Então aqui está bem nítido que esse indivíduo aqui ele tem algum problema. Tá? Um detalhe que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, sobre a complexidade do problema. Tá? Aqui nós temos anotações nessa batida. Em cada batida nós temos a anotação, uma letra que indica um tipo de arritmia. Tá? E isso daqui, pessoal, é feito, claro, né, para a gente testar os algoritmos, para ver quantos por cento dá de acerto. Mas eu coloquei aqui para a gente entender que dentro de um mesmo ECG eu posso ter batidas que representam diferentes tipos de arritmia. Então o indivíduo pode não ter apenas uma, ele pode ter mais do que uma, né, tipo de arritmia ou tipo de problema. Tá? Certo. Então, pensando nesse problema, pessoal, nossa equipe trabalhou por um tempo, esse trabalho que foi publicado em 2019, né? Nós desenvolvemos a proposta principal, né? Foi o desenvolvimento de características geométricas, tá? Para tentar facilitar com que algoritmos de aprendizagem de máquinas pudessem alcançar uma maior taxa de acerto na identificação de arritmia do tipo PVC, tá? Que é essa que eu mostrei anteriormente. Esse trabalho foi publicado numa revista de boa circulação, fator de impacto alto, né? E o que eu gostaria de perguntar para vocês né, será que vocês conseguiriam desenvolver uma aplicação nesse sentido? Né? Do que vocês precisariam? Será que tudo que vocês precisam, vocês encontram aqui no curso? A resposta é sim. Sim. Talvez agora, quem está no início não tenha essa possibilidade, mas quem chegar lá no TCC vai poder arranhar alguma coisinha aqui. Tá? O que você precisaria, pessoal? Conhecimento básico de matemática, conhecimentos básicos de aprendizagem de máquinas, tá? E conhecimento de alguma linguagem de programação, certo? Matemática, a gente tem diversas disciplinas no curso, tá? Aprendizagem de máquina, a gente tem disciplinas de inteligência computacional, tá? E linguagem de programação, vocês veem, né, algumas, né? Vocês não vão ver todas, não tem como ver todas num curso, o curso sempre foca numa. Qual que é a linguagem que o curso foca, pessoal? Vocês sabem? C. Né? A linguagem aqui é C. Né? O foco é em C. Mas vocês vão ver também um pouquinho de Java, um pouquinho de Python, mas o foco é C. Tá? Por exemplo, disciplinas como processamento de imagem normalmente é trabalhado em Python. Né? Devido à facilidade de você trabalhar com diversas bibliotecas para processamento de imagem e também para inteligência artificial. Tá? Juntando isso, pessoal, você vai conseguir desenvolver uma aplicaçãozinha, tá? E desenvolver um TCC ou uma iniciação científica numa área dessa, por exemplo. Tá? Por que a gente escolheu esse tipo de arritmia, tá? PVC? Um dos fatores principais, pessoal, não tem sintoma. Então, quem sofre desse problema pode não saber. Tá? Depois de uma contração, pessoal, o coração ele demora para bater de novo, né? E algumas das pessoas percebem isso e inclusive se assustam, né? Claro, a maioria não percebe, mas algumas percebem e se assustam. E as que percebem relatam que é similar a um pequeno infarto, para vocês verem, né, a gravidade das arritmias cardíacas, se não identificadas e tratadas, tá? Esse tipo de arritmia, pessoal, ele é muito difícil de ser identificado num exame de ECG ali com o médico. Porque um exame com o médico ali, você vai ter um exame de 40 minutos, 1 hora. Né? Para identificar esse tipo de arritmia, você teria que ficar pelo menos 24 horas monitorado. Em alguns casos, os médicos receitam até 48 horas, né, de monitoramento.
Tá? Então isso reforça mais uma vez a necessidade de desenvolver algoritmos para fazer isso. Tá? Certo. Você já imaginou, né, 24 horas de ECG contínuos para o médico analisar batida por batida? Então, bom, como que funciona o método que a gente desenvolveu, pessoal? Isso aqui é o fluxograma, tá? A grosso modo, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para melhorar. Certo. Então aqui nós temos o sinal de ECG, né, completo. Pode ser um sinal enorme de 24 horas, por exemplo. Tá? Em seguida é feita uma segmentação do ciclo cardíaco. Né? Então pega de uma batida até a outra, esse é um ciclo cardíaco. Tá? Em aplicações de machine learning é muito comum o pré-processamento. Tá? Então aqui a gente fez um pré-processamento, primeiro para retirar ruído e depois para normalizar. Tá, mas retirar ruído, que tipo de ruído você está falando, professor? Ora, o mau posicionamento dos eletrodos pode gerar alterações na linha de base do ECG, né? Ruídos da própria rede elétrica. Se, por exemplo, naquela clínica, alguém ligar um liquidificador, é muito difícil acontecer isso, né? Mas se tiver uma cozinha ali, alguém ligar um liquidificador, você pode ter certeza que vai gerar interferência na rede e, por consequência, pode gerar interferência no aparelho. Tá? O liquidificador ele gera muitos harmônicos na rede de tensão. Então, esse pré-processamento ele é pré-requisito para muitas aplicações. Tá? Certo. Então, feito o pré-processamento, aqui é segmentado o complexo QRS, que é aquela onda que eu mostrei para vocês, né? Aquele mínimo, aquele máximo e aquele mínimo de novo. Tá? Segmentado o complexo QRS, aqui que está a grande proposta do trabalho, tá? Nessa etapa, que é a extração de características. Pessoal, essa etapa aqui, ela costuma utilizar muito da matemática. Porque o que é extrair características? É você extrair medidas, né? De acordo com alguma regra ou algum padrão, né? A ideia é identificar padrão. Então você vai usar ferramentas matemáticas para tentar extrair medidas que representem, neste caso, aquele ECG, no caso aquele complexo QRS. Tá? Então, feito isso, feita a extração de características, e aqui você pode tentar diversos tipos de medidas matemáticas, tá? Desde derivadas, desde cálculo de integrais, desde média, medidas estatísticas, né? Média, variância, enfim, né? Transformadas, você pode aplicar uma série de coisas aqui. Não estou vendo ninguém de processamento de imagem aqui, mas lá a gente está falando justamente dessa etapa aqui. Bom, feito isso, a gente vai fazer o treinamento, agora voltou, o treinamento dos classificadores, certo? Então a gente vai treinar, aqui neste caso a gente treinou diversos classificadores, não apenas um, certo? Feito isso, tem a etapa de teste, né? Considerando uma operação normal, pessoal, sem a fase de treinamento, vem o ECG, segmenta, tá? Pega um complexo QRS, extrai características, aplica o classificador vai te dar uma decisão, né? No nosso caso foi uma decisão binária, tinha arritmia ou não, e a nossa arritmia é do tipo PVC, então se tivesse outra arritmia não era para ele dizer, né? Era para identificar somente aquelas que eram PVC. E aí você tem uma saída, né? Se é uma batida normal ou se é uma batida do tipo PVC. Tá? Ah, professor, mas você não poderia identificar todas as arritmias? Aumentaria demais a complexidade do problema. Tá? Então, às vezes, a gente faz isso em ciência. A gente reduz a complexidade do problema para ir avançando aos poucos. Né? Já tem algoritmos que fazem isso? Tem. Né? Dificilmente a gente encontra algoritmos que classificam todos os existentes, mas tem algoritmos que trabalham com várias classes de arritmia e tentam identificar. É claro que a precisão começa a cair um pouquinho porque o nível de complexidade aumenta também. Tá? Certo, então essa é a visão geral, né, de um sistema de identificação de arritmias. Tá? Certo, pessoal? E aqui que está a parte bacana. Né? Então aqui nós temos nessa figura 4, no painel A, nós temos aqui um exemplo de uma batida, né, de um complexo QRS.
E aqui o que a gente pensou? A gente pensou em construir sobre esse complexo QRS, após uma projeção no plano cartesiano, né, construir um triângulo e construir um círculo inscrito nesse triângulo, que a gente chama de incírculo. Então, observe, nós estamos usando duas figuras geométricas muito simples, que vocês conheceram com certeza lá no ensino fundamental e médio, né? Então, pensando nessas duas figuras geométricas, a gente pode extrair uma série de medidas. Alguém poderia me dizer alguma medida que eu poderia extrair de um triângulo, por exemplo? O que um triângulo possui? 3 lados. Então, eu posso pensar numa característica, o comprimento dos lados. Eu já tenho 3 características. Eu posso pegar o comprimento dos lados, é uma medida, né? O triângulo da esquerda é diferente do triângulo da direita? Sim. Por quê? Porque a batida da direita é uma batida diferente da esquerda. Então você começa a reconhecer um padrão, né? Então você tem aqui, né, por exemplo, segmento A1. E aqui você tem o segmento A1', né? Aqui você tem uma batida normal, aqui você tem uma batida PVC. É bem nítida a diferença. Ah, mas vai ser fácil assim? É tão nítida a diferença? Não, esse é um exemplo didático. Nós temos batidas cujas medidas vão ficar muito próximas, né? Então, quem que vai trabalhar sobre essas medidas? O algoritmo de Machine Learning, tá? A ideia da gente pensar em medidas, em vez de eu passar, pessoal, um vetor, que é o complexo QRS, né? Eu passo o comprimento dos lados do triângulo, como disse nosso colega aqui. Tá? O que mais? Posso calcular a área, tá? Posso calcular esse ângulo aqui, θ. Do incírculo, eu posso calcular a área desse círculo, né? Posso calcular, enfim, posso pensar em diversas medidas que eu conheço. Ah, eu não conheço todas. Pega um livro de matemática e vai lá ver geometria, ou joga no Google lá medidas de um triângulo, medidas de uma circunferência. E você já está propondo atributos característicos para representar, nesse caso, representar um complexo QRS. Então, observe, pessoal, não foge muito daquilo que a gente conhece, tá? Não foge. Aqui eu tenho nesse quadro, e eu vou tentar dar um zoom para vocês verem melhor. Nesse quadro aqui nós temos as medidas que foram pensadas. Nosso colega ali, né, acertou em cheio, a gente também usou essa medida, né? Medida A1, né, é o comprimento de um dos lados do triângulo. Medida A2 do outro e medida A3 do terceiro, tá? Centro de massa do triângulo, tá? O ângulo entre dois lados do triângulo, certo? A área do triângulo, o raio do incírculo que estava dentro daquele triângulo, tá? A posição do incentro, o comprimento do incírculo, a área do incírculo, distância entre dois, sobre a projeção de 2 pontos do complexo, o máximo e o mínimo, projetou a distância, tá? Então, assim, são todas medidas, pessoal, que qualquer um tem acesso, tá? Só que ninguém nunca pensou em pegar essas medidas básicas e levar para esse problema. Então, aqui também, para vocês que pensam futuramente, né, quem sabe desenvolver alguma coisa, empreender, é muito disso, é você pegar coisas, tem muito disso, que você pega coisas conhecidas e aplica num problema que ninguém pensou em aplicar. É claro, tem aquelas pessoas que desenvolvem uma solução totalmente inédita, uma coisa fantástica, mas nem sempre é necessário, né? Você consegue empreender utilizando conhecimentos que você vai levar do curso, por exemplo, tá? Certo. Bom, antes da gente partir para os resultados, alguém gostaria de fazer algum comentário? Pois não, Dário. Volta lá na figura. Assim, só para ver se eu entendi errado. Depois do pré-processamento, quando você faz a leitura do sinal ali, o sistema, né, o código, ele vai associar a leitura do pico às características do triângulo. E aí você vai tomar isso como padrão para comparar com todas as outras medidas que você estão lá. Então vamos lá. Veio o sinal de ECG completo, né? Foi feito o denoising, tirou o ruído, né? Normalizou. Aí você tem esse sinal aqui em vermelho. A linha vermelha. Isso no computador é um vetor.
né? Um vetor com valores. Sim. Em vez da gente passar esse vetor para o algoritmo de Machine Learning, né, nós vamos passar essas medidas. Então, como que isso aqui é imaginado? Né? Então, imagina que você pegou esse complexo QRS e projetou em cima de um plano cartesiano. Né? Então, aqui, ó, o primeiro elemento do vetor está na posição 0, 0 do plano cartesiano. Né? Como que eu identifico esse vértice do triângulo? Você pega o máximo desse vetor. Tá? Então, o máximo desse vetor vai ser o pico R. Tá? Esse cara aqui. Só uma pergunta, o ponto zero ali seria o seu Q lá do QRS? Ou não? Não, o Q é o A2, é perto do A2, não é A2 não, mas está aqui onde está passando. Então aqui é esse mínimo, um máximo e um mínimo, QRS. Tá? Como que ele é segmentado? Como que eu tiro essa parte? Tá? Primeiro, pessoal, é identificado o máximo. Você pega janelas pequenas do teu sinal e você pega o máximo dessa janela. O máximo dessa janela é sempre o R, o pico R. E aí você pega, é padrão, alguns milissegundos para trás, alguns milissegundos para frente, você segmenta o complexo QRS. Então foi isso que foi feito. Identifica o máximo, pega um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, e recortei o QRS. Certo? Imagina ele sobre um plano cartesiano. A primeira posição do vetor está na posição 0, 0 do plano cartesiano. Identifica o máximo e o mínimo, você tem os vértices desse triângulo. Se você tem as coordenadas do vértice desse triângulo, você consegue calcular a distância desse ponto a esse, né? Que é a medida do lado. Que é a medida do lado. Você calcular a distância desse ponto a esse, que é a medida do outro lado, e por aí vai. Né? Então, mas aí assim, aí para cada medida de PIB e tal, você vai associando essa medida do lado, a medida geométrica que você quiser para comparar com os outros. E aí você, a partir disso, você vai achar onde fica a aritmética. Sim, aí a gente constrói uma base de dados, né? Então a gente separa lá o processo de praxe de machine learning, né? Separa lá alguns dados, alguns sinais para teste, alguns para treino, né? E aí desses para treino, você lê todos, faz a segmentação de todas as batidas, né? A base de dados que a gente utiliza, ela é muito conhecida mundialmente, todo mundo, os pesquisadores dessa área utilizam, ela já vem com a anotação. Então, batida por batida, um grupo de médicos já anotaram, olha, essa batida aqui é um PVC, essa batida aqui é uma contração tal, essa daqui é uma pressão arterial. Tudo anotado. Então, você tem de um lado a lista de vetores que representa cada batida, e aí nós temos esse vetor com essas medidas, né? Neste caso aqui acho que são 14, né? Então um vetor com 14 elementos, e para cada um deles você tem um rótulo que diz, esse é normal, esse é PVC, esse é não sei o que, sabe? Anotação de diversas. E aí você passa isso para o algoritmo de Machine Learning. Então você passa para o treinamento nessa lista de vetores que representam, né, milhares de batidas, tá? Uma lista de rótulos, e ele vai tentar construir regras que associam, né, que consigam distinguir entre essas classes. E aí é outro tema, né, que é o tema de como os algoritmos aprendem. Aí cada tipo de algoritmo de machine learning vai aprender de uma forma, né? Mas a gente esquece o ECG. Uma vez que a gente fez a extração de características, a gente trabalha somente com esse vetor, com essas medidas geométricas. Aí, tá bom, esse é o treinamento, mas e agora? Eu quero pôr isso num aplicativo, num aparelho que o médico vai usar, né? Tudo bem, eu levo o meu algoritmo treinado para lá, certo? O meu modelo, importo esse modelo, o ECG vem, tá? É lido, nosso software vai ler, vai segmentar da mesma forma, vai extrair essas medidas e usa o classificador para dar a classificação. Então chegou a batida, calcula essas medidas geométricas, o classificador diz, esse é uma batida normal, esse não é, esse é PVC, esse é qualquer outro tipo de arritmia, e você vai classificando. Desculpa, eu achei massa demais a explicação, não sei se eu consegui entender tudo. Mas assim, o que eu queria te perguntar, além do que eu já perguntei, é o seguinte: o treino é feito com essa base de dados que é reconhecida mundialmente. Quando você pega os dados de 24 horas de eletrocardiograma do paciente, você só vai aplicar os classificadores que já foram treinados com a base internacional.
para reconhecer naquele cara. Sim. Então não tem nenhum treino com aquele paciente. Não, né? não. É só a avaliação. Isso. É por isso que eu coloquei lá aquelas etapas no slide anterior, aquelas etapas que diz onde a gente poderia trabalhar, né? Então nós trabalhamos aqui no campo da pesquisa e no desenvolvimento de métodos, né? Então, para a gente simular o que seria essa aplicação na prática, a gente pega a base de dados que são eletrocardiogramas de pessoas, né? São reais, não são simulados, tá? Pessoas com diversas idades, diversos tipos, hábitos, diversos problemas. E a gente guarda de 20 a 30% dessa quantidade de ECGs lidos, a gente guarda, não utiliza, trabalha em cima de 80, 70, 80%. Né? Então é ali que eu vou testar, que eu vou extrair características, eu vou induzir o classificador, eu vou ver se ele está classificando bem ou não. E esses 20, 30% eu não mexo, está escondido. Né? Ajustei, meu método está funcionando. Agora eu vou pegar esses 20, 30% que eu vou simular uma situação dessa. Né? Isso. E por que a gente faz isso? Porque foi interessante essa pergunta, né? Porque um classificador ele pode ter viés, né? Ele é o tal do overfitting. Né? Ele pode se adaptar demais àqueles dados e no conjunto de treinamento ele pode acertar quase tudo ali. Mas quando você vem com um exame totalmente diferente, ele pode não conseguir. Aí a precisão cai. A precisão cai. Né? Então esse é um problema em machine learning. Mais alguém, pessoal? Deu para entender o processo, como pega o ECG, como calcula medidas, e nesse caso medidas baseadas em geometria básica. Né? Poderíamos pensar em uma outra palestra para falar só sobre como os algoritmos de aprendizagem de máquinas trabalham, né? Mas nesse caso não dá. Mas, a grosso modo, a gente passa essas medidas para o algoritmo, e esse algoritmo de machine learning é que vai ser responsável por emitir a classificação. Tá? Mas por que eu não passo o ECG normal, desse jeito aqui, essa linha vermelha? Porque com certeza a precisão seria muito baixa. Tá? Tem o seu poder, os algoritmos de machine learning têm o seu poder, mas a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que ajudar. Então, se a gente passa medidas que conseguem separar mais as classes, nós vamos conseguir uma maior taxa de acerto. Tá? Ok. Bom, pessoal, acho que é bom pegar o zoom de novo, né? Certo. Então, aqui a gente produziu uma tabela com o percentual, né, de acerto, né, para cada um dos algoritmos. Então a gente utilizou aqui vários algoritmos, tá? KNN, SVM, a rede neural Multilayer Perceptron, um sistema imunológico artificial, tem vários tipos de algoritmos aqui. Nessa coluna nós temos a acurácia. Né? O que é acurácia? Olha, por exemplo, de 30 mil batidas que eu classifiquei, quantos por cento ele acertou? Né? Se era normal e classificou como normal, é um acerto. Se era PVC e classificou como PVC, é um acerto. Qualquer coisa fora disso é erro. Tá? Então, observe, pessoal, que a gente conseguiu uma taxa de acerto muito, muito grande. Tá? Acima de 96%. Aqui nós temos outras medidas, por exemplo, a precisão em relação somente à classe PVC. Né? Ou a precisão em relação somente à classe normal. Porque a base de dados é desbalanceada. Então, um exemplo, só para vocês pegarem. Se eu tenho lá 1000 sinais, certo? Desses 1000, apenas 100 tem arritmia e 900 é normal. Se o meu algoritmo classificar todos como normal, qual que é a taxa de acerto dele? 90%. É bom? Essa taxa de acerto é boa? Ou se você olhar simplesmente a medida, 90% de acerto, nossa, tá o máximo, né? Mas a ideia não era identificar a arritmia. Identificou alguma? Então, esse algoritmo não serve para nada. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com machine learning com bases desbalanceadas. Tá? Então, a gente observa que nós conseguimos, para a classe positiva, tá? Acima de 90% também. Teve umas aqui com 82%, depende do classificador, 81%, 85%. Mas teve vários classificadores acima de 90%. Tá? Para a classe negativa,
Observe que ele tem uma facilidade maior para identificar batidas normais, né, do que batidas com problemas. Tá? Certo. E aqui nós temos a matriz de confusão. Essa matriz de confusão é interessante olhar ela, pessoal. O que ela diz aqui? Olha, na diagonal nós temos os acertos. Tá? Então aqui nessa posição ó, é o verdadeiro negativo. Tá? Então o negativo é batida normal. Então o sistema identificou 35.866 batidas normais de forma correta. Tá? E ele identificou aqui no segundo elemento da diagonal 2.680 batidas que eram de PVC como PVC. Tá? Ele acertou. E a diagonal secundária, nós temos aqui ó, falsos positivos, 560. O que seria um falso positivo? Alguém poderia me dizer? Sinal de arritmia que ele identificou. Exatamente. Então ele disse que aquela batida era uma batida PVC, era uma arritmia, mas na verdade era normal. Tá? Então ele errou 560 vezes. Tá? E da mesma forma que o falso negativo. Ele disse que era negativo, mas mas na verdade era PVC. Foram 539. Tá? Ok. Então, assim, já deu para ter uma noção que a base de dados que a gente trabalhou é uma base de dados considerável. Né? Que não é uma base de dados muito pequena, que não dá para a gente tirar nenhuma conclusão dela. Certo. Aqui nós temos vários classificadores, né? E um problema que a gente encontrou foi como escolher o melhor. Né? Então a gente desenvolveu um algoritmo baseado num método que chama análise hierárquica de processos. Tá? Então foi outra proposição desse trabalho. Né? Então a gente fez um cruzamento. Né? Um cruzamento entre todos os classificadores e todas as medidas de precisão, de acurácia, de sensibilidade, especificidade, né? A área sobre a curva. Então a gente fez esse cruzamento com todos, né? E de forma automática o método nos indicou, né? E fez um ranqueamento de algoritmos, né? Qual seria o melhor para esse problema. Tá? Aqui também é outro problema que daria uma palestra só aqui nessa figura. Tá? Discutir esse método aqui, ele não é muito simples não. Certo. E aí, pessoal, a gente teve como saída que o classificador SVM ele era o mais indicado dentre aqueles que nós testamos. Tá? E esse classificador ele realmente é bem robusto. Ele é um classificador que ele é aquele chamado pau para toda a obra. Na maior parte dos problemas, ele sempre dá um resultado confiável, um resultado considerado bom. É claro, ele está dentro daquele ramo de machine learning mais tradicional. Né? Agora a gente está falando de deep learning, aí é outro assunto, né? Que ele deep learning é sim mais poderoso que o SVM. Tá? Mas desde que você desenvolva um bom algoritmo, né? Utilizando seus conhecimentos teóricos, você consegue um bom desempenho com algoritmos tradicionais também. Não é porque agora a moda é deep learning que os velhinhos ficam esquecidos. Tá? Certo. Deixa eu fazer um zoom aqui. Bom, pessoal, como todo processo, né, que você está de iniciação científica, qualquer trabalho de pesquisa, você precisa validar baseado nos trabalhos dos pares, né, da comunidade acadêmica. E a gente fez essa comparação também, né, utilizando outros trabalhos publicados em revistas de impacto, né, assim como foi a nossa. Então, o que a gente observou, pessoal? A gente observou que o nosso desempenho aqui embaixo ele é sempre igual ou superior aos demais. Tá? Nem todos utilizaram todas as medidas que a gente utilizou. Só que quando a gente olha aqui o número de batidas classificadas, né, o nosso trabalho foi muito além do que todos os demais. Né? Não quer dizer que os outros trabalhos não têm a sua relevância. Tem sim, porque a maneira como que você trabalha os dados, né, já é uma maneira que você consegue garantir que há uma generalização do teu algoritmo. Tá? Mas aqui é um ponto, né, positivo em relação ao nosso. Tá? Certo.
Bom, alguém tem alguma pergunta sobre essa fase, até onde a gente chegou? Alguém tem alguma curiosidade? O programa dá 3 valores, né? Se tem a arritmia que você quer, se é normal ou erro. O erro pode ser considerado tipo de arritmia ou não? Não, no nosso caso é uma classificação binária. Binário quer dizer duas classificações, né? Ou positivo ou falso. Ou 0 ou 1, né? Então a gente quer saber se aquela batida ela é uma batida normal ou se ela é uma batida do tipo PVC. Né? Foi só isso que a gente contou. Aquelas batidas que não é do tipo PVC não foram consideradas. Certo. Pessoal, só a título de ilustração, tá? A gente tem aqui... nós temos aqui um pouco do código. Parece que deu uma sumidinha. Ah, não, apareceu. Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? A grosso modo, como que seria um software desse tipo, tá? É lógico que aqui não tem nenhuma interface, nada, porque não é o objetivo. O objetivo é só pesquisa acadêmica mesmo, né? E também nem é uma versão totalmente otimizada. Bom, mas a grosso modo, pessoal, nós temos 3 etapas, né, de implementação. Uma etapa inicial que é você lidar com a base de dados, né? Então você tem que pegar essa base de dados, desenvolver alguma sequência de códigos para fazer a leitura desses sinais. Então normalmente você tem lá 5, 6 mil arquivos e você precisa passar por todos. Então você tem que fazer um laço que constrói o nome de cada um, que vai chamando um por vez, né? Então tudo isso aí, você tem um trabalhinho para fazer isso, tá? Essa é a parte inicial, ler e carregar esses dados. Uma parte secundária é o processamento, né? Uma segunda parte. É nessa parte que você vai segmentar, que você vai tratar, filtrar, que você vai extrair as medidas, né, as características, no nosso caso as medidas geométricas, né? E você tem uma terceira fase que é a fase de treinamento e classificação dos algoritmos, né? Então a forma como que você vai programar aí é muito específico de cada um, né? Pode ser naquela forma mais estruturada, pode ser naquela forma mais orientada a objetos, pode ser, né, de qualquer forma, tá? Você pode construir, como foi o nosso caso aqui. Quem implementou esse código foi o Bruno, né, nosso parceiro. Ele implementou da seguinte forma, pessoal. Ele construiu um script principal. Olha só, tem 30 linhas só. Só importa algumas bibliotecas e chama 3 funções. E a partir dessas funções ela vai chamando um monte de outras, né? Então observe que todos esses arquivos aqui .py são scripts, tá? Escritos. Eu não comentei, pessoal, isso daqui é uma IDE, tá? Uma IDE de programação. É a PyCharm, tá? É muito utilizado para programação em Python. Certo. E aí, pessoal, é só você ir percorrendo os arquivos, né? Que você vai entendendo o código, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos uma função, né? Pega amostras do ciclo cardíaco. Então, já até aqui, programadores costumam pôr essas siglas, né? Mas, enfim. Aí você vai lá e você olha o que está acontecendo, né? Então, olha só, dentro desse script tem uma função que faz o denoising, então, que é a redução do ruído, né? Então, aqui utiliza o wavelets para fazer isso, a gente está usando bibliotecas que calculam as transformadas. Tem uma função que pega aqui o ciclo cardíaco, né? Então, só para dar um pouquinho, né, falar um pouquinho de programação que muitos também têm interesse. Então, olha só, pessoal, com essa função, o que é passado como argumento? O arquivo, no nosso caso em formato TXT, mas podia ser qualquer outro formato, tá? O nome desse arquivo, a pasta que ele está, eu acho que isso daqui faz referência à pasta, e o tipo dele, tá? Aí, olha só, pessoal, é um read, né? Deve ter algum read em algum lugar, mas ele vai carregar esse arquivo e vai começar a trabalhar sobre ele. Segmentar, olha aqui, ó, armazena o complexo QRS, né? Então aqui não tem nada de inventar a roda, tá? Aqui nós temos um outro script, que é a parte da classificação, né? Então a gente tem também bibliotecas com diversos algoritmos de machine learning implementados, tá? Que já estão validados, consolidados, a gente pode utilizar, tá?
Não posso deixar de falar, nós utilizamos a Scikit-Learn, né? É uma disciplina muito utilizada por cientistas da computação, tá? Análise de dados, inteligência artificial. Vale a pena dar uma olhada nessa biblioteca aqui, tá? Aqui, ó, o danado do load, né? Então você faz uma função que vai percorrer teus dados e vai fazer o load, tá? Quando você carrega, vem para uma variável. E aí você trabalha em cima dessa variável, os métodos. Aqui a gente escolhia o classificador, tá? Era só ir comentando, descomentando, que a gente fazia os mesmos testes sobre os mesmos dados com diferentes classificadores. Tá? E aí você guarda o resultado, né? Guarda o resultado deles. Depois imprime, calcula as medidas, tá? Então assim, não tem nada de... Para falar a verdade, dá mais trabalho você manusear base de dados do que a implementação dos métodos em si, tá? Qual que é a dificuldade maior aqui, pessoal? É você pensar em coisas que façam sentido, tá? Então, por exemplo, para a gente chegar naquelas medidas geométricas, foram testadas várias coisas ali, né? Então, ali é um processo de busca. Eu imaginei um triângulo, né? Calculo uma medida, mando no classificador. Pode ser que não dê certo, né? Imaginei aqui uma medida estatística, vou pegar desvio padrão desse vetor. Média, soma, energia, né? Posso pensar em diversas medidas matemáticas para representar aquele ECG. Nem todas vão te dar bons resultados. Então aí é o processo de investigação, tá? Certo, pessoal? Alguém está com alguma curiosidade, queria fazer alguma pergunta sobre qualquer coisa? Vocês acham que desenvolver um sisteminha para identificar arritmias cardíacas, né, ou para qualquer outra aplicação, está muito longe de vocês? Vocês acham que vocês têm condições lá na frente, terminando o curso ou no TCC? Vocês conseguem se imaginar trabalhando com inteligência artificial? O que vocês me falam? Você usou uma palavrinha-chave, né? Base. É isso que um curso de graduação faz, pessoal. Ele vai te dar as bases, né? Depois você junta tudo isso para algum objetivo, para alguma aplicação, para desenvolver alguma coisa nova, né? Então, por exemplo, em GA vai ser trabalhar geometria, né? Eu vou usar geometria? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você precisar, como nós precisamos aqui, a gente tinha a base, né? Eu nunca teria imaginado num incírculo se eu não soubesse o que é um incírculo, ou tivesse visto em algum momento que existe um incírculo, né? Então isso é o legal da universidade, né? E num curso de ciência da computação, principalmente. Dá um conhecimento bem amplo, certo? E lá na frente você decide o que você vai usar disso. Mas você tem que aprender um pouquinho de tudo. Você tem que se dedicar e construir essa base, tá? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? É isso.